tem a questão da parábola dos talentos, né? Que a um ele deu 5, a um ele deu 2, a um outro ele deu 1. E o interessante, o maravilhoso da parábola é o seguinte, que Deus fala que naquela parábola ele deu a cada um conforme a sua capacidade. Então não existe aquela questão de dizer, um recebeu algo que estava além das suas condições de administrar. Um recebeu algo que foi responsabilidade demais para ele. Não, a parábola diz que ele deu conforme a capacidade. Se ele deu 5 para aquele, é porque ele tinha condições de administrar os 5. Se ele deu 1 para aquele, é que ele tinha condições de administrar aquele único. Então, depois ele vai voltar e vai requerer de nós o que nós fizemos com aquilo que nós recebemos dele, tanto de físico como de imaterial, aquilo que é espiritual, aquilo que é talento nato, aquilo que são dádivas, né, que nós devemos reconhecer, que Deus nos concede, e depois ele vai requerer de nós. E aí, olha, já pensou que situação? Você não ter tido uma boa administração, não ter feito um bom uso, aquilo não ter sido usado para a glória de Deus. Tudo que o homem tem que ser para a glória de Deus. Tudo, a minha vida, o meu trabalho, tudo tem que ser para a glória de Deus. E depois aquilo no final não corresponder às expectativas do Senhor. Então, essa questão, tudo na realidade é emprestado. Nós vamos olhar para a vida de Jesus, por exemplo. Jesus, ele vem de uma estrebaria emprestada a um túmulo emprestado. Ele não teve nada de sua posse, de sua propriedade nessa terra. Embora ele fosse dono de tudo. É interessante que Paulo fala isso. Não tendo nada, mas possuindo tudo. Na realidade, nós somos dono de tudo, mas no que diz respeito à questão pessoal, a questão daquilo servir inteiramente para nós não temos nada. Tudo que nós temos, de certa forma, vai nos compensar de alguma maneira, mas é tudo para a glória de Deus. É tudo para engrandecimento do nome do Senhor. Então Jesus, ele passa sem absolutamente nada. E quando perguntam para ele onde é que mestre, onde é que o senhor assiste, né? Usava muito esse termo, você tem algumas versões que falam assim, onde você mora, onde o senhor assiste. E ele diz assim, as raposas têm covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não que nós não devemos construir coisas, construir patrimônio, não é isso. O texto ele vai nos levar a que eles estavam querendo construir algo. É salutar. O problema é a sensação de posse, o sentimento que aquilo vai promover dentro de nós. É o que Paulo fala a Timóteo, o amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Verdade. O problema não é as posses, o problema são as posses me ter. Então, as coisas que Deus nos concedeu, o próprio dinheiro como servo, é maravilhoso. Mas como Senhor é um carrasco. E você vai atropelar as pessoas, atropelar tudo, simplesmente para obter e fazer a vontade daquele teu Senhor. Verdade. E eu acho interessante quando Jesus vai falar sobre não servir dois senhores, o que ele usa é a riqueza. Ele não fala do diabo. Embora, é lógico, o diabo usa isso para seduzir. Mas ele fala da riqueza. Aliás, ele fala de um Deus, né? Que é um demônio. Ele fala de Mamon. Ele fala de Mamon. Não podemos servir a Deus, é Mamon. Por quê? Porque é o Deus da sedução. Da sedução. Aliás, foi a última tentação, foi a cartada final de Satanás na tentação com Jesus. Foi a sedução pelas riquezas. Ele tentou com outras coisas, com a necessidade de alimentação, ele não caiu. Tentou com a questão dele mostrar que o cuidar de Deus na vida dele, ele pulando do cenáculo do templo, ele não fez. E aí a última cartada foi a riqueza, porque o homem quer ter. Uhum. A gente, ao invés de querer ser, a gente quer ter as coisas, porque tendo, a sensação é que nós somos, porque temos. Então, Jesus fala, olha, Satanás, só a Deus adorarás, só a Ele servirás, então retira-te. Jesus não se deixou levar por isso. E às vezes muitas vezes se deixa levar por estas coisas
e temos muita sensação de posse e egoísmo carregada em nossos corações. Nós vemos, por exemplo, Deus não é contra que nós tenhamos coisas, de forma nenhuma. Deus ele tem me abençoado muito, muito mais do que eu mereço, e eu sei que Ele tem abençoado a cada um. Ele não é contra que você prospere. Não, Deus não é contra isso. Nós vemos homens na Bíblia que foram homens que tiveram grandes coisas, como foi o caso de Jó. A Bíblia diz que Jó era um dos maiores homens do Oriente. E o mundo, naquela época, era o Oriente. Então, ele era o maior do Oriente. E, no final, Deus ainda diz que dá o dobro para ele, depois de ele passar toda a prova. Então, o que Jó tornou, meu Deus, não dá nem para imaginar. No entanto, quando Jó é provado, ele demonstra exatamente onde estava o seu coração. Porque é o que Jesus disse, né? Onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Amém. E a gente se entrega, irmãos, pelas nossas atitudes, pelo que nós falamos, pelo nosso comportamento. A gente se entrega. Não é difícil você perceber onde está o coração de uma pessoa se você conviver com ela há algum tempo. Isso é verdade. Você descobre. Então, quando Jó perdeu tudo, amém, meu irmão? Quando Jó perdeu tudo, primeiro ele começou nos bens materiais, né? Bens materiais você corre atrás, você reconstrói. Depois ele toca, o nível de importância vai aumentando. Depois ele troca nos filhos. Gente, coisa mais preciosa do que os filhos. Por último, toca em sua própria saúde. E qual é a declaração de Jó? Deus receberia o bem do Senhor e não o mal? Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o texto diz que em nada ele atribuiu falta a Deus e não pecou. Então é uma coisa extraordinária, é uma coisa de estarrecer o comportamento de Jó em relação às coisas que o cercavam. Ele não tinha nenhum sentimento de posse de nada. Agora eu fico também maravilhado porque Deus não vai fazer uma aposta, entre aspas, para perder. Porque aquilo foi uma disputa com Satanás. Ele é o dono da banca. Ele é o dono da banca. Então, e é tremendo o seguinte, vamos dizer fácil, mas é uma coisa eu falar de Deus, como eu estou falando aqui. Outra coisa é Deus falar de mim. Deus começar a pregar a meu respeito. Imagina um troço desse. Se Deus nesse momento, tá vendo lá meu servo Neto, e o que eu falo dele? Né? A gente, mas de Jó ele tinha o que dizer. Forte. E ele falava com prazer. Observasse meu servo Jó? Você andou por lá, você observou Jó? Como não? Ele está de olho em quem? Senão em nós. Senão na menina dos olhos de Deus. Senão, observasse meu servo Jó? Porque na terra não há ninguém como ele. Meu Deus, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Que currículo extraordinário. E o que mais me impressiona, o que mais nos joga assim no chão, é que esse homem, depois de passar essa experiência extraordinária com Deus, no final ele diz que não conhecia Deus como devia. Ele fala, conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não conhecer a Deus é algo interminável, algo assim que, olha, a gente nunca conhece como deveria conhecer, e o maior engano da nossa alma é a gente achar que conheceu o tanto que já deve conhecer, que sabe o tanto que já deve saber, que conhece o tanto que já deve conhecer. Isso é o maior engano, isso tem que estar longe do nosso coração. Porque todo dia nós estamos aprendendo, temos que ter a humildade de aprender, e o pouco que a gente recebe não é para nós. Ainda tem mais essa. O que você recebe de Deus não é para você, é para alguém. É para você entregar para alguém. É para você compartilhar para alguém. Não é para você. E às vezes a gente fica inchado. Nossa, eu recebi algo que só eu tenho isso. É tolo demais. Porque não é. Claro que não é. E ninguém é exclusivo e ninguém tem tudo, sabe tudo. Olha, vamos ver se a gente entra no texto já. Mas vamos lá.
Primeiro com um pensamento geral ainda. Aquele homem rico, ele já está no outro extremo. E eu sinto assim, quando Jesus ele cita parábolas da Bíblia, na sua maioria, ele está pegando contexto judaico. O judeu gostava de dinheiro, o judeu sempre gostou, sempre acumulou riqueza, tem uma facilidade extraordinária. E ele não está falando de ímpio, de pessoa lá, não. Eu acredito que esse homem, inclusive, eu tenho uma visão que aquele homem rico é o próprio jovem. É o próprio jovem que encontra com ele. Que na realidade não é jovem, porque ele diz que desde a mocidade ele observava os mandamentos. O título é jovem rico, mas aquele homem encontra com ele e pergunta: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Primeiro Jesus, por que me chama de bom? Ele pergunta. Estranhou o elogio, a forma como ele chegou. Depois ele diz: olha, só guardar os mandamentos. E aí ele pergunta: quais? Ó, não matará, não adulterará, vai lá citando os 10. Ah, isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Uma coisa te falta. Talvez seja exatamente esse ponto que nós estamos tocando aqui. O sentimento de posse, que é a avareza, que toma conta do nosso coração como um câncer. E a pessoa é tomada por aquilo. Mas isso não impede que ela seja religiosa. Isso não impede que ela guarde mandamentos. Isso não impede, de forma nenhuma, que ela tenha certa conduta, fale com Deus, receba as respostas de orações, etc. Não interfere em nada disso. E Jesus disse: te falta apenas uma coisa. Vou falar uma coisa aqui, mas realmente, olha, falta só uma coisa, tão bom, né? Porque a gente olha pra gente, às vezes falta tanta coisa. Falta apenas uma coisa. Só que essa coisa, meu Deus, era uma coisa tão difícil para aquele homem, que ele é uma das únicas pessoas, ou a única pessoa que sai da presença de Jesus triste. É a única pessoa que sai da presença de Jesus triste. E o que eu acho interessante é o seguinte: a gente se prega muito em amor, 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 e é um amor que quer encobrir a verdade das pessoas. Isso é verdade, viu? Quer dissimular a verdade para as pessoas. Jesus, o texto, o contexto, você pode depois ler. Lucas 17. O Evangelho de Lucas relata bem esse episódio. Depois você pode ler, o texto diz: Jesus o amou. Jesus o amou. E disse para ele: te falta uma coisa, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem, me segue e terá um tesouro no céu. Cara, o cara trocar o material por um imaterial assim, do nada, e viver pela fé, isso não é pedido para qualquer um, né? Mas foi o que Jesus colocou para aquele homem. E o texto diz que aquele homem saiu triste da presença de Jesus. Bom, e posso fazer um comentário aqui? Pode, irmão. Seja. Não, é coisa rápida aqui. Será que esse homem, mais pra frente, será que ele conseguiu fazer isso? A Bíblia não fala, né? Eu ia até... a tive Bíblia não fala. curiosidade, né? A Bíblia não Aconteceu. fala. Sabe porque Eu nunca pensei. trazer um exemplo da minha vida. Uma vez eu tive uma situação de até no quartel, eu estava mais antigo com uma pessoa lá, que essa pessoa me desacatou e eu dei uma parte dessa pessoa, entendeu? Oh, Jesus. Aí daqui a pouco, mais na frente, chegaram e falaram assim, ó, poxa, vai lá e pede perdão pra ela. Eu falei: eu pedi perdão? Não. Eu tô certo, eu sou mais antigo, quartel, que negócio é esse? Não. Mas aí depois o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração e eu chamei ela num canto e pedi perdão pra ela. Então será que mais pra frente esse homem também, o Espírito Santo não trabalhou nele e ele cumpriu o que o mestre pediu? Porque ele é um personagem real, mas tem um personagem da parábola que é rico também, que ele constrói grandes celeiros. Aliás, eu vou linkar ele com mais duas parábolas. Você vai ter a parábola do homem rico que constrói grandes celeiros e diz assim: alma, tu tem grande depósito, come, regala-te, curte a tua vida porque tem muito depósito. E o texto diz que naquela noite ele ouviu uma voz: louco, hoje pedirão a tua alma, que tu tem guardado, para quem serás? Esse é o fim daquele que se entesoura para si e não é rico para com Deus. É isso aí.
E aí, esse homem era um homem que ele estava totalmente tomado pela sua riqueza. Então, estava linkando esse jovem rico a essa parábola, que vai pegar outro rico lá na frente, que é o do rico e Lázaro, né? Lucas 16. Que esse também vivia regaladamente, a semelhança do outro, e quando Deus chamou a sua alma, ele foi parar naquele lugar de tormento. E aí ele tentou reverter a situação, mas a situação era irreversível, né? Então você vê, a misericórdia de Deus é tão maravilhosa que a gente ter essa oportunidade de reverter situações na nossa vida no tempo presente, no tempo que Deus nos dá para que isso seja feito, isso é maravilhoso, isso é tremendo, porque no tempo futuro, no tempo pós-morte, não tem como reverter nada, né? Então isso é tremendo, isso é maravilhoso. Deus queira que aquele homem tenha revertido a situação, né? Mas a Bíblia não conta. Ele pode ter revertido com os apóstolos, né? Com pode Jesus ter, mesmo. Pode ter, com Jesus mesmo. Jesus em carne. Jesus em carne, não. Então, a viúva, nossa, é extraordinário. É interessante como você costuma ver mais solidariedade entre os pobres do que entre os ricos. Né? Isso é verdade. Você vai no meio dos mendigos, dos necessitados, você vê eles dividindo marmita. Até com um cachorro, né? Você vê eles dividindo cobertor no frio. E o rico às vezes está sobrando, um amigo dele lá vai lá procurar, ele dá uma desculpa e não ajuda. Para garantir a riqueza dele. É uma coisa. Tá fé, hein? Isso é uma coisa bem. Então, aquela viúva, ela, na hora de depositar as ofertas, a Bíblia diz que os ricos colocavam grandes quantidades e tal, e aquela coisa toda, porque o propósito era muito grande, muito alto. E aí a viúva colocou 2 moedinhas. E Jesus, interessante, a gente prega antes da oferta, Jesus pregou depois. Tem algumas coisas que a gente faz ao contrário de Jesus, eu não sei porquê. Eu sei. E aí, depois que teve a entrega toda, Jesus falou: olha, essa viúva deu mais que todo mundo. Olha o seguinte, eles deram grande quantidade. Então, a nossa visão é essa, né? É uma visão humana demais, limitada demais, que enxerga só o que está diante dos nossos olhos. E o Senhor falou: não, eles deram o que estava sobrando. Foi muito, mas olha só como esses camaradas são ricos. Eles deram muita coisa, mas isso é sobra. Os caras tinham muito dinheiro, muito recurso. Ela, pobre como deu tudo que ela tinha, deu todo o seu sustento. Eu fico pensando como é que essa mulher comeu no outro dia. Deus proveu, tenho certeza, mas a mulher deu o sustento. Meu Deus, é uma coisa extraordinária. Não pegando isso para arrancar das pessoas, mas pegando isso para mostrar o desprendimento. Na hora que Deus pediu algo para você, está pronto para entregar? Isso é verdade, cara. A gente está pronto para... outro dia não, essa semana eu estava pensando em fazer um investimento. Falei, meu Deus, eu estou ficando maluco. Eu estou com uma igreja em obra, uma construção grande, tem outro projeto enorme para fazer desse lado, eu vou fazer investimento em outro lugar, estou doido. Eu tirei aquilo da cabeça e aprendi, falei, não, eu vou ver esse negócio aí prosperar e eu vou estar fora. Pronto. Porque isso muitas vezes é um laço, né, para nossas vidas. Agora, como já passou aqui, vamos entrar aqui, começar a entrar no texto. Essa é a visão geral do texto, vou pular alguns exemplos aqui e vamos entrar no texto. Então o que acontece? Eles viviam num local apertado. Ontem a gente estava falando sobre... Ontem falou um pouco sobre liderança, formar líderes e tal. Isso é tão complicado. Isso é tão complexo. Porque liderança é uma coisa que vem de Deus. Você pode lutar com uma pessoa 50 anos e você não tirar nada dela. Isso é verdade. Vem de Deus, entendeu? Então, é complicado a questão de deixar a liderança. Mas, enfim, vamos para o contexto aqui. Então, eles estavam num local muito apertado. Deixa eu subir aqui e vir para o... Disseram os discípulos do profeta Eliseu: eis que o lugar em que habitamos é estreito demais para nós. Realmente o lugar era apertado. Agora, olha como é que eles viviam.
Viviam na simplicidade total. E interessante, olha que coisa que a gente aprende aqui. O incômodo pelo desconforto não partiu do líder, partiu do discipulado, partiu da liderança. Não partiu de quem? Por ele ficaria ali. Gente, olha Eliseu, gente, os profetas, você fica assim, meu Deus, quando Naamã vai presentear Eliseu por causa da cura, e manda vestes festivais, e prata e tal, Eliseu, não. É tão extraordinário que Eliseu nem recebeu Naamã, nem viu o rosto dele. Mandou o moço, só vai lá e fala para ele, mergulhar 7 vezes no Jordão, vai ficar tudo certo. O homem ficou indignado, falei, eu achava que ia chegar aqui, ia ser bem recebido, ia ter uma comitiva me esperando, ele ia passar a mão, fazer um ritual, que era o que ele estava acostumado a ver, e eu ia ficar limpo. Agora, banhar nesse rio barrento, lá em Damasco, tem rios muito melhores do que esse. E ele ia sair indignado. E o profeta nem não se deixou levar. Graças a Deus, um dos moços convenceu a mergulhar no Jordão. Ele foi, mergulhou, restaurou a lepra, e aí ele quis presentear vestes festivais, uma coisa caríssima. E Eliseu não aceitou absolutamente nada. É uma coisa maravilhosa isso, uma coisa extraordinária. A gente ter essa estrutura de rejeitar certas coisas que parecem vir no formato de uma grande bênção, mas que na realidade é só para encher o nosso coração, só para encher o nosso ego, só para a gente ostentar um pouco mais. Então não vai produzir humildade nenhuma em nós, muito pelo contrário. Então é uma coisa assim extraordinária. Então eles viviam nessa situação. E aí vamos depois até o Jordão, tomemos lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitamos. Ou seja, eles iam trabalhar em prol do bem comum. É um corpo. A igreja, o corpo, nós, a gente tem que trabalhar em prol do bem comum. A gente não está aqui em prol do Rodrigo, em prol de alguma pessoa. Não, é do bem comum. O objetivo tem que ser esse, aqui na igreja, onde quer que for. É do bem comum. É do povo. Não é de favorecer o líder, é de favorecer todos. Favorecer o povo. Talvez se o líder toma a iniciativa ali, no caso de Eliseu, poderia até... ele já está cansado de ficar nesse aperto aqui, né? Poderia até alguém pensar nisso, mas até nisso esse cuidado o profeta teve. E a coisa realmente estava difícil, mas Deus promoveu uma maneira de ficar mais fácil, sem ele ter que demonstrar que estava insatisfeito. Então, forma extraordinária de Deus trabalhar. E aí eles precisavam de ferramentas. E as ferramentas naquela época não eram nada baratas. Mas vamos lá. Disse um, serve-te de ires com os teus servos? Ele tornou e disse, eu irei. Então eles iam fazer, mas eles queriam que Eliseu estivesse junto. Vamos colocar a figura do profeta como a presença de Deus, como a bênção de Deus, né? Então, não adianta eu querer fazer algo só porque é bom e fazer por fazer. Eu preciso de orientação, eu preciso da presença de Deus, eu preciso da bênção de Deus. Não é porque a coisa é boa, simplesmente, em si, que ela deve ser feita à revelia, de qualquer forma. Não. Eu preciso de uma boa orientação. Eu preciso que aquilo seja conduzido da melhor maneira. Eu preciso que Deus esteja presente ali me abençoando. Em tudo, Paulo diz, antes de todas as coisas, oreis. Coloca diante de Deus em oração. Amém. Tudo que você for fazer antes, coloca diante de Deus em oração. Ah, não, mas eu só vou visitar minha tia. Meu querido, coloca em oração. Então, a gente não pode tratar as coisas de forma simples só porque elas têm aparência simples, mas são coisas que, igual o Rodrigo falou, ontem faltou comida, mas Deus tinha um propósito naquilo, para usá-lo de alguma maneira. Então a gente não sabe quando Deus vai nos usar, a gente não sabe o que Deus tem para nós em determinado lugar, com determinada pessoa, em determinado ambiente. Vamos ir para o final para a gente não cansar tanto, né? E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. E aí, a gente tem um episódio
da questão do machado cair na água. Abraham Lincoln, ele fala o seguinte: se eu for cortar uma árvore, se eu tiver 6 horas para cortar uma árvore, eu vou gastar 4 horas amolando o machado. Então, eu tenho que ter a ferramenta apropriada e em condições de fazer aquilo que eu pretendo fazer. E aí nós vamos observar o seguinte, que aquele machado, ele estava cego. Aquele machado não estava afiado como deveria estar. Então, lá em Eclesiastes, capítulo 10, eu estou correndo um pouquinho, versículo 10, diz assim: se o ferro está embotado e não lhe afiar o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Vamos para a versão King James. Ela diz assim, ó: se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força. Ter a atitude sábia assegura o sucesso. Então, irmãos, o esforço será bem menor se o nosso machado estiver afiado. Às vezes a gente desperdiça grandes esforços porque não dependemos de Deus, porque o nosso machado não está afiado como devia. Nós gastamos esforço natural em algo que poderia ser muito mais fácil se Deus estivesse conosco, se Deus tivesse colocado em cena. Então, o machado não estava afiado. Então, foi feito tanta força que o cabo caiu. E aí, muitas vezes, tirando isso para nós, às vezes a gente se esforça tanto em algo, mas por nós estarmos usando os métodos que não são os métodos de Deus, ferramentas que não são ferramentas apropriadas, a gente se esforça muito mais, tem um fracasso e fica fracassado e esgotado. Isso é terrível, isso é triste. E aí só Deus, de uma forma sobrenatural, para entrar em nossas vidas e nos tirar dessa condição, que foi o que aconteceu ali. Então, a obra do Senhor, as coisas que nós fazemos para Deus são simples, devem ser feitas com esforço, dedicação, sim, mas ela deve ser feita na dependência do dom de Deus, que é o machado afiado. É a capacitação sobrenatural. É a sabedoria que Deus te dá que ser humano nenhum pode entregar para você. É uma condição que os homens não têm. É um alimento que vem do céu, como aquele que foi para Elias, ele andou 40 dias e 40 noites. Então, às vezes a gente precisa, às vezes não, muitas vezes a gente precisa desse recurso para a gente poder ser bem sucedido naquilo que nós empreendemos. E aí, irmãos, a gente concluindo, o machado caiu e ele disse: ah, meu Senhor, era emprestado. O bom, primeiro, ele era um camarada que tinha bastante zelo com as coisas alheias, com aquilo que não era dele. Segundo, ele recorreu à pessoa certa, recorreu da maneira certa, que foi a Eliseu. Né? E aí, perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. E Eliseu cortou um pau, lançou ali, fez frutar o ferro e disse: levanta, estende ele a mão. Levanta-o. Estendendo ele a mão, o tomou. Então, a única pergunta que Eliseu fez para ele foi o seguinte: onde caiu? Às vezes, o nosso machado, ou tivemos algum problema na nossa caminhada, onde nosso machado espiritual, não sei, algo que nós viemos a sofrer, a única coisa que Deus quer saber de nós é onde foi que nós caímos, onde foi que o nosso machado caiu, onde foi que nós fracassamos, aonde foi, em que circunstância, foi no casamento, foi no trabalho, foi com amigos, aonde caímos. Nós precisamos saber aonde, porque você só pode consertar da raiz. Não adianta curar a ferida superficialmente. Eu, pela misericórdia de Deus,
Eu trabalho um pouco com libertação. Um pouco não, um pouco muito. E existe muitas situações na vida das pessoas, na maioria delas, se você não for na raiz da questão, não adianta orar, não adianta mandar demônio embora, não adianta. Aquilo ali vai voltar, a situação vai permanecer. Então, onde caiu? Aí a gente lembra de Apocalipse 3, quando a igreja de Éfeso perde o seu primeiro amor. Jesus fala para ela: lembra-te, pois, onde caístes. Volta, arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. É simples assim. Onde foi que eu caí? Qual foi a bobeira que eu dei? Qual foi a palavra que eu disse? Dê um exemplo bacana aí com o teu colega lá. Vai, arrependa-te, vai lá, conserta e começa tudo de novo com ele. Garanto que vai ser, dali para frente vai ser outra história. Então essa é a grande questão. Ele falou, onde caiu? Ele falou, onde caiu? Pronto. Ele confessou, aí entra o sobrenatural de Deus, que é a madeira, né? Representa Cristo, representa tantas coisas, a gente poderia ir bem longe aí. Entra o sobrenatural de Deus. Quando a gente reconhece, mostra o lugar, deixa Deus tratar. A gente tem que apresentar nossas feridas para Deus. É Ele. Tá certo? E se tem algo com alguém, tem que ir até essa pessoa. Existem questões de cura que Deus não vai curar enquanto você não tratar com a pessoa. Porque Tiago diz: confessar as vossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros para serem sarados. Então tem determinada enfermidade, seja ela emocional ou física, que depende de outra pessoa. Deus está na dependência que você resolva algo com alguém, para que aquilo tenha uma solução. Então, a gente vai findar a palavra aqui. Ele manda ele pegar, não, ele lança lá, né? Aí o sobrenatural faz com que o machado flutue. Gente, olha, o Evangelho, a obra de Deus, o cristianismo, todo ele é sobrenatural. Isso aqui é sobrenatural. Cada pedaço do cristianismo é sobrenatural. A gente não pode tratar isso de forma natural. A gente tem que fugir do natural. Quem caminha nele é Satanás. Jesus disse que ele entende das coisas dos homens e não das coisas de Deus. E as coisas de Deus, elas são reveladas somente pelo Espírito. Então, concluindo, disse: levanta-o, estendeu-lhe a mão e o tomou. Então ali agora estava na mão dele novamente. Deus coloca novamente de volta em nossas mãos. Seja o dom, seja a capacitação, isso fala de recomeço. Deus é um Deus de recomeço. O que você precisar recomeçar em Deus, você pode recomeçar. Glória a Deus. Desde que você trilhe o caminho, né? O caminho correto para esse recomeço. Amém? Aqui eu fim a palavra, agradeço a Deus pela oportunidade.